Quando eu primeiro vi o seu trabalho, eu fiquei pensando como é que você consegue prestar atenção em detalhe ao lento e ao tempo e alguns processos que vão além do nosso controle. E eu ficava me perguntando se você. Eu gostaria que você me falasse alguma coisa sobre essa cena específica, esse lugar específico que você gravou isso, esse momento específico. Specific movie. Esse filme especificamente, eu estava de férias no sul da Bahia e da paisagem lá até tem uma peculiaridade que tem um monte de falésia, que parece que é uma coisa sólida, mas elas são elas são de argila, então elas são super moles. E um dia começou a chover e a falésia inteira começou a se mover muito lentamente. E eu tive um certo insight, assim, que para além daquela falésia que estava se movendo, eu percebi que não tem muito que a gente possa fazer da vida além de contemplar a lenta ruinificação do mundo. Um tempo depois, eu estava passeando também em Roma, nas ruínas do Paladino, onde tem o templo de Cronos. E também tive um choque lá em frente às poucas colunas que restaram, que até o tempo se arruína. E antes de ter já antes desses pensamentos já terem aparecido na minha cabeça, eu já, de certa forma, já trabalhava com essa noção de entrópica, de ruinificação e de aceitar isso e de ver a beleza que existe nessa ruína que a gente faz parte. O que é a ruinificação? What is ruinification? Can you explain that? Se eu soubesse, eu não faria arte, eu dava palestras. Não sei exatamente, mas essa é a passagem a vida breve, né? And so in this work you held the camera to this transformation that the landscape was undergoing, and you somewhat captured a moment that we very often don't really pay attention to, or something that often escapes our vision and maybe even our patience. É um teste de paciência. Tem que achar alguma beleza nisso para poder parar e prestar atenção. A gente vive muito distraído, né, de tudo. Eu me lembro que seu primeiro trabalho que eu vi seu foi no Parc Lage, no Rio de Janeiro. E você tinha um tecido de linho pendurado do teto até embaixo da capela. E eu acho que você colocou algumas partículas de ferro, não, sal, eram de sal. E elas iam se transformando ao longo da exibição. Sim, elas mudavam por conta da umidade do entorno. Eu preparei as telas com água salgada e as velas tinham embaixo, então elas iam respondendo à umidade no ar e a pintura ia se modificando, se movendo lentamente, mas elas iam se modificando e a gente ia observando as qualidades da mudança. Eu sempre, desde que eu era jovem, aluno no colégio, eu sempre fazer paisagens que não é uma forma para mim. Para mim é mais um movimento do que uma forma. Então, eu tentava corresponder ou fazer com que os meus trabalhos fossem um espelho de alguma maneira. Oh God, I'm going to speak in English. I was trying to make my work to be a mirror of time and of this fluidness that to me
is so much more important than the shapes themselves. Shapes are always passing by. Our life is the one that's brief, way too brief, so that we can't see the mountains moving just like the clouds move. If our lifetime were longer, we would notice that even the mountains are liquid. É interessante quando você busca e concebe esses trabalhos, é que você vai lá ver uma vez só e olha naquele período que você olha para um trabalho. 3 minutos, por exemplo, num museu. O que você percebe não é o trabalho. É como se fosse um vídeo, uma imagem em movimento, ou uma performance, na qual você precisa realmente observar e prestar atenção por um período mais longo de tempo para, de fato, conseguir ter a sensação do que é, de fato, o trabalho. Então, eu vi esse trabalho 2 vezes em dias diferentes, e mesmo nesse período de tempo, haviam pequenas mudanças que eu percebi, pelo menos, achei que perceber. Nós também mudamos durante esse período, nesses intervalos. Não é o mesmo rio ou o mesmo homem. Sabe, a gente muda, nós nos modificamos. Talvez nós projetamos a nossa mudança. Quando você vê um filme pela segunda vez, você vê um filme totalmente diferente, de uma certa maneira. Então, de outra maneira, você usou cristais de sal. Sim, usei sal em muitos trabalhos. Então, você usa diferentes elementos e, de fato, conta com o comportamento específico desses elementos. Então, você consegue usar materiais mais mórficos, ou você poderia falar um pouco mais sobre essa colaboração das partículas de ferro ou de sal que você usa? Todos esses elementos não são passivos. Eles têm o seu próprio comportamento. Você meio que sabe como que eles vão se comportar. E também é uma coisa meio tipo, deixa acontecer. E se não der certo, tudo bem. Mas deixa o ferro ser ferro, não fingir ser outra coisa. O sal ser sal, não doce. Entende? Deixa as coisas serem o que elas são. Isso tem alguma coisa a ver com alguma referência que a gente tem discutido? Mas será que você poderia falar um pouco sobre entropia e a sua relação com a arte da Terra e alguns artistas como o Smithson que deixaram o espaço das galerias e começaram a experimentar, de certa forma, com processos naturais, prestando atenção, então, a essas escalas de tempo diferentes que, na verdade, excedem o tempo humano? Tem talvez o meu mito favorito. Ele é um pouco longo, vou falar só o final dele, que falam bem emblemático sobre esses modelos de temporalidade. O herói, depois de uma série de acontecimentos míticos com o jaguar, ele tem que voltar para casa. E o jaguar avisa ele que ele vai escutar 3 chamados no caminho de volta para casa. O chamado da rocha, o chamado da madeira e o doce chamado da madeira podre. E que ele não poderia responder ao doce chamado da madeira podre. O herói se distrai no caminho para casa, ele acaba respondendo o chamado do podre, ele tem um mau encontro com um ogro, uma luta, quase morre, mas enfim, ele consegue chegar em casa, chegar na aldeia, nos familiares e tal. Mas desde então a gente tem uma vida breve, porque ele respondeu o chamado do podre. Se ele não tivesse respondido esse chamado, a gente poderia viver tanto tempo quanto as árvores, ou até mesmo quanto as pedras. Eu acho que a gente ainda vende uma falsa promessa de que a arte sobrevive ao artista. Nem o sol é infinito. O sol um dia vai acabar. Tudo vai acabar um dia. Mas vão existir outras coisas. Então, mas a gente ainda vende essa falsa promessa, um complexo de Peter Pan, assim, que a arte vai continuar sempre jovem, sempre que ela não envelhece, que ela não morre.
E eu acho que existe uma beleza nesse morrer também. E a entropia, de certa forma, é uma afirmação disso. Could you speak about the project that you have recently started outside of Rio? Because I think it relates beautifully to this. Eu não encontro, apesar de eu ter um relativo sucesso, que eu vivo do meu trabalho, faço exposição em galeria, Bienal, não sei o que e tal, eu não encontro um ambiente, para mim o ambiente, isso não é uma crítica à Fundação Bienal nem nada, mas eu acho esse ambiente horroroso. Eu acho um ambiente lá fora muito mais agradável, debaixo de uma árvore, do que dentro de um prédio de concreto e vidro. Estou falando de ambiente de sentido até físico da palavra. Eu não encontro ambiente, em geral, para o meu trabalho, para boa parte dele. Então, eu entendi que eu deveria criar esse ambiente, não esperar que esse ambiente fosse dado, que alguém fosse me convidar para fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. Então, eu resolvi criar um ambiente para os meus trabalhos. E nunca estive tão feliz. E eu trabalho com uma liberdade, não tem... Eu estou fazendo trabalhos que não precisam de conservação, então eles apodrecem numa boa. Mas é uma coisa que está começando a acontecer agora. Acho que ano que vem eu vou poder falar melhor sobre esse projeto. Tem 6 meses só que eu estou... Tem 20 anos que eu trabalho nisso, mas tem 6 meses que eu estou trabalhando objetivamente. Que eu me mudei para esse terreno em cima de uma montanha, no meio de uma floresta, e estou construindo uma série de esculturas. Estou vivendo lá também. Estou plantando boa parte das coisas que eu como. É uma tribuzinha que eu estou fazendo lá, mais ou menos. Mas ainda está sendo feito. Não consigo ser muito assertivo em relação a esse espaço, mas em breve já vou poder falar dele com mais propriedade. Então, qual que é o seu plano ideal? Já que você está trabalhando nesse projeto há tanto tempo e agora, há alguns meses, você conseguiu lançá-lo, como que você vê o desenvolvimento dele? Qual que seria o seu resultado ideal desse lugar, de alguma maneira, algum lugar fora, dentro da natureza, onde os trabalhos podem ter a forma que eles quiserem, podem ficar lá por um período não específico de tempo? I don't have a very specific time. I don't want to be stuck to a very specific talk about this, because maybe my work will last 100 years, maybe a week. And I'm not thinking too much about establishing rules, but thinking that I could maybe exert or work on many different types of temporalities. Could be something that works for one day and things that may take 10, 15, 20 years. But this is of the nature of the work itself. If it's a performance, it will last 20 minutes. If it's a sculpture, it may last 200 years. So, but I think it's nice to have these different temporalities in the same environment. And it's in the middle of a forest. So there are birds, snakes, lizards, monkeys. There's a sculpture that's a boat full of water, and there were many mosquitoes inside this boat. And so I put fish to eat the larvae, and then the birds started eating the fish, and so things started transforming and going to a line of events, a sequence of events that don't belong to my gesture anymore. And this continuous line, that seems to me to be one of the most beautiful things, because it's a place where there is no separation between nature and culture. It's not a place where the culture events go. It's somewhere where it's not that there are simultaneous events. It's just that it's not that they go together. It's that they are totally simultaneous. They're the same.
É interessante porque, de alguma maneira, você converte as ações humanas, algum resíduo dela, em processos que acontecem independentemente. Claro, isso de alguma forma deixa borrada o que seria a fronteira entre cultura ou o que seria Essa natural. ideia é uma ideia muito equivocada que a gente tem, de que que é humano, o que é natural. Eu acho uma estupidez tremenda, inclusive. O humano é tão narcisista que ele pensa que está no centro do mundo e que todo o resto é inferior e sujeito à nossa vontade. No entanto, a gente pertence a uma linha que vem da bactéria e deu na gente. E a gente não vive sem essa turma toda. Tem um cara muito interessante que eu tive o prazer de conhecer ano retrasado, que chama Charles Clement, que é um arqueólogo americano que vive na Amazônia há 40 anos, e a pesquisa dele foi toda feita para provar que a floresta, a parte que tinha muito mais gente do que se supunha, e a parte que era habitada é muito mais biodiversa do que a parte que é a parte virgem. Então, não necessariamente a nossa relação com o ambiente, com o nosso entorno, vai ser predatória. O caso da Amazônia, que é um pedaço de terra enorme, os humanos, aquele tipo de humano indígena, ele consegue potencializar o ambiente, ter muito mais espécies do que na mata virgem. Então, eu prefiro não separar a gente do resto do mundo. Você já falou um pouco sobre as suas ideias, sobre a arte. Eu gostaria de ouvir os pensamentos sobre a atenção e qual que é o papel da atenção para você na sua prática, talvez, ou ainda no trabalho que você cria e também no seu dia a dia, no estúdio ou fora. O papel da atenção para você. Sem atenção, a gente não... Eu sou um pouco retardado, não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. A concentração, a atenção, quando você transmite, ou você recebe alguma coisa daquilo que você está contemplando, ou você, quando você está agindo, você anima um objeto, um pedaço de papel, uma tela, uma escultura, o que seja. Eu acho que o papel interessante da atenção para fora, quando você está fora do seu ambiente, fora da casa, no exterior, você tem que ficar... Você consegue ver 1000 coisas que normalmente você não percebe. É fundamental ter atenção no que você está fazendo e nas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Está cheio de beleza nas coisas que estão acontecendo. O nosso próximo palestrante, mais tarde hoje, é a Ivone Guebara, e ela vai também falar sobre a nossa atenção em relação a assuntos ecológicos e o que é aquilo que a gente se refere como natureza. E, claro, como que talvez isso não é o que ela vai dizer, mas, do meu ponto de vista, aquilo relacionado ao seu trabalho, que a gente consegue desincronizar de tempos diferentes, distintos, do que é, de alguma maneira, causa a nossa falta de atenção no nosso entorno e ambiente, e também exercendo, promovendo toda essa violência sobre a natureza. Então, eu acho que essa lacuna ou essa desincronização entre o tempo humano e o tempo do planeta, o tempo geológico e assim por diante, é algo que a gente precisa prestar mais atenção. É muito difícil para mim, o som está muito ruim. A diferença em inglês, a tradução. Eu não acho que tenha muita diferença. Acho que a gente fica um pouco apressado, às vezes, tenta acelerar as coisas, porque a gente não é o humano não é um fenômeno paralelo ao resto do cosmos.
A gente está super... um ano de vida é uma volta da Terra em torno do Sol. Um dia é uma volta da Terra em torno do próprio eixo. Então, a gente está definitivamente linkado com esses ciclos cósmicos. Só que, como a gente queria um ambiente tal qual esse aqui, fechado, meio fora do mundo, onde você controla a temperatura, luz, etc., etc., a gente acaba deixando de perceber e cria um descompasso, mas a gente não está... não acho que a gente esteja num plano paralelo, embora a gente tente, né, mas a gente não consegue escapar desse plano paralelo. E esse descompasso é você fica fora de sync, né, com o resto do que está acontecendo. Não é legal, né? Sim, eu acho que nós já falamos sobre muitos aspectos políticos da atenção ao longo dos últimos dias. E eu acho realmente que existem muitas coisas às quais a gente precisa prestar atenção em algum momento ou outro, onde a gente se vê de fora para dentro, mas talvez a gente precise reconsiderar a nossa própria relação com o nosso ambiente, a natureza ao nosso redor e assim por diante. Eu sugeriria que nós façamos um intervalinho antes de começar com a Ivone Guebara. Se vocês pudessem voltar às 4h10 no máximo, 10h05, e aí a gente tenta resolver essa questão de som nesse meio tempo, porque eu acho que está bem complicado entender o que a gente fala, tá bom? Muito obrigada, Thiago. Amei esse...